Oi, pessoal. Meu nome é Frederico de Paula. Eu estou aqui junto com Ana Cláudia Santos e a gente vai fazer um bate-papo para conectar um pouco do mercado de seguros com os outros mercados e contar um pouco da história dos profissionais que atuam no nosso mercado para todo mundo, que eu acho que isso pode encurtar o caminho de muita gente. E para começar, a gente trouxe uma convidada especial que eu queria que Ana apresentasse no primeiro Bolinha Cast que a gente está gravando. Não é o primeiro episódio, mas é o primeiro episódio que está sendo gravado. Então, Ana. Bom, pessoal, estamos aqui, né, com uma pessoa que é ícone nesse mercado de seguros, está conosco há 48 anos e que eu tive o prazer de trabalhar com ela. Então, é muito bom esse momento de trazer Ângela de Paula, né, a mulher ícone do mercado de seguros do Brasil, como a nossa primeira entrevistada, né? E a gente espera que vocês gostem desse momento, porque vai ser muito especial, tenho certeza. E eu quero começar, Ângela, te perguntando o seguinte: como tudo começou? Onde tudo começou? Você é mineira ou você é paulista? De onde vem esse sotaque? A pergunta que todos querem saber. É engraçado que na minha manicure, toda vez que tem uma cliente nova que está lá comigo, ela me pergunta, manda perguntar da onde eu sou. Porque ela adora ouvir que eu respondo sempre que eu sou mineira, eu nasci em Minas Gerais, fui criada em São Paulo e sou pernambucana de coração. Porque já estou aqui em Pernambuco há quase 50 anos e essa foi a terra que me deu oportunidades e hoje eu já tenho o coração metade nordestino com certeza, né? Deixa eu só fazer uma pergunta. Fala, por favor, para a gente dar uma quebradinha de gelo aqui. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Não Isso é foi para intimidade. isso que eu vim aqui, não. Aí, Isso é intimidade. Intimidade é assim, então vamos em frente. ser entrevistada por filho tem esse problema, né? É Mas intimidade. uma das coisas que eu achei interessante é que a gente já conhece muito da história dela. E isso ajuda muito a gente a poder dar o pontapé inicial nessas entrevistas. E eu queria saber como é que foi para você, como é que foi começar, como é que foi a Ângela pequenininha. Você já me contou algumas histórias que você se destacava, que você era um pouco diferente. Eu quero que você conte um pouquinho de como é que foi essa tua infância, como é que foi sair de São Paulo, como é que foi sair de São Paulo, vir para Recife. Não foi direto, teve algumas coisas aí no meio do caminho. Quero contar um pouquinho, saber quem foi você, como é que começou. Meus pais são mineiros, né? Minha mãe é de uma família tradicional, de uma cidade pequena. Meu pai não, meu pai era de uma família muito pobre. E ele precisou ir para São Paulo, trabalhar, se posicionar na vida para poder vir pedir a mão da minha mãe em casamento, né? E a nossa vida em São Paulo foi uma vida difícil. Nós morávamos num bairro do subúrbio, o papai trabalhava no centro, que era muito longe. E eu me lembro que eu brincava enquanto num tempo em que as mulheres foram criadas para casar e os homens para ter sucesso, né, para ser um grande profissional, eu já não brincava como as minhas amigas de casinha ou de vestido de noiva. Eu nunca sonhei com isso. Eu sempre sonhei que eu tinha uma irmã caçula, em ter um carro, trabalhar no escritório e usar um salto muito alto. Agora, eu queria um carro alto, eu queria um carro para ir buscar minha irmã no colégio. Então, esse meu sonho sempre foi assim, de trabalhar, de ser uma profissional. E isso eu me lembro que desde criança, não é? Não sabia que ia ser tão difícil, mas era um sonho, né? E nós, a nossa vida, meu pai era uma pessoa muito inteligente, uma pessoa diferente, né? Só que era assim, era um bom vivant. Ele gostava de viver. Ele nunca guardou dinheiro, então a gente ganhava muito dinheiro, dormia rico, dormia pobre, acordava com dinheiro. Então sempre a nossa vida foi assim. E eu acho que hoje ele morreu muito novo num acidente. Hoje eu acho que ele tinha razão. Na época a gente até reclamava um pouco. Eu estava aqui pensando exatamente nisso, né? De repente ele estava certo. É. Às vezes é Às vezes você necessário. fica pensando nisso. Mas assim, então nós começamos a trabalhar muito cedo, porque a vida do paulista é assim. O paulista ele tem orgulho de dizer que trabalha. Não é? Foi uma das coisas que eu senti muito quando eu vim para Recife.
que as pessoas, a gente perguntava que você trabalha para alguém da minha idade? Não, eu estudo. Né? E a gente lá disse, não, eu não estou trabalhando, mas eu quero trabalhar, não aconteceu isso. É diferença de cultura. E quando nós, né, nessa nossa vida de loucura, meu pai foi trabalhar numa empresa que era na área administrativa, mas era uma empresa de construtora. Então, ele passava tempo no lugar e a gente sempre acompanhava. Passou um tempo que ele trabalhava 3 meses aqui, 3 meses lá, e a gente morou esse ano especificamente em Minas. E ele foi transferido na época para São Paulo, para Recife. Ele veio para cá na construção da Ponza, que era em Goiânia. E veio, parece que em abril, nós estávamos todos matriculados na escola, então nós não viemos. Em julho, ele ligou para a mamãe, que também era aventureira, e disse, olha, vem passar férias todo mundo aqui. E nós viemos. Quando a gente ficou aqui um mês, ele disse para minha mãe, olha, Não dá para voltar. se eu matricular, se eu conseguir matricular as crianças todas na escola, e nós éramos 5. Você tinha quantos anos, Ângela? Tinha 17 nessa época, 17 anos. A Geórgia tinha 3 ou 2, por aí. Se eu tinha 17, 3. A diferença é 14 anos. Aí a gente veio para Recife e ficamos. No outro dia ele estava com todo mundo matriculado, estava todo mundo certo, resolveu tudo. E nós adoramos morar em Recife. A gente morava na praia, era uma vida muito diferente. E a gente sabia que era temporário, já é diferente. Então foi muito bom. Depois nós voltamos para Recife, para São Paulo, aliás. Quando a gente chegou em São Paulo, a vida não foi mais a mesma coisa. Meu pai perdeu o emprego, já estava mais velho, foi uma situação bem difícil, a gente foi viver de uma forma bem apertada. E aí surgiu, acho que uns 3 anos depois, a oportunidade de voltar para Recife, só que em circunstâncias diferentes. Você já tinha Né? quantos anos nessa volta? Eu tinha 21 anos. 20 para 21 anos, né? E aí nós voltamos. Mas quando eu falo voltar para Recife, teve problema nenhum. A gente arrumou as coisas, a gente adorou a Mas ideia. voltaram Porque todos juntos, seu pai, todos, sua a mãe família e a inteira. família inteira. Eu acho que foi mais fácil adaptar por conta disso, porque veio a família toda, né? Então, isso ajudou muito na vinda para cá, na adaptação. E por que vocês voltaram para Recife? Porque foi uma oportunidade de trabalho e porque a gente adorou morar em Recife. A gente Oportunidade fez de trabalho para o seu pai ou para Pro você? meu pai. Para o seu pai. Meu pai. Nós todos naquela época eu trabalhava em São Paulo. Eu trabalho desde os 16, 17 anos eu já trabalhava, né? Pedinha de paulista mesmo, né? Eu trabalhava. Mas e estudava, eu trabalhava para pagar a faculdade. Né? E qual foi o teu primeiro emprego, Ângela? Meu primeiro emprego foi no Hospital Municipal do Tatuapé. No hospital, Ângela De de quê? Paula. Ângela de Paula, no hospital. Olha, gente, eu sempre fiz o que precisava ser feito. O que tem para janta? É isso aqui? Pronto, né? Então eu precisava trabalhar, porque eu passei numa faculdade muito boa, mas era muito cara. Eu estudei na FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado, quando eles abriram os cursos que não eram só de artes. Eu fiz um curso de administração de empresas lá. Então, como eu passei, eu tinha que trabalhar, tinha que ganhar dinheiro. E só o hospital não pagava. Eu trabalhava no hospital, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde, e à noite eu dava aula no Madureza Colegial. Tinha um curso de Madureza, dava aula de Química. Fazia administração, trabalhava no hospital e dava aula de Química. Jogava nas 4 mil, Essa sabia parte tudo, eu né? não conhecia. Você conhecia, Fred, já? Conheci um pedaço, mas a aula de química também é novidade, viu? Às vezes eu chegava em casa, estava todo mundo dormindo, saía de casa, estava todo mundo dormindo. Então, às vezes, eu passava alguns dias. A minha mãe, que mãe é sempre assim, né? É que acordava de vez em quando para fazer um café, para fazer alguma coisa, porque às vezes eu passava alguns dias sem ver ninguém em casa. Né? Mas faz parte. Como foi essa volta para Recife? Vocês me corrija aqui, você foi com 17 na primeira, voltou com 21 na segunda. Com 21, você já está mais velha. Você já está... Como é que foi para se enturmar aqui? Já não é tão fácil. Uma criança de 15 é muito mais fácil. Foi difícil.
Eu cheguei aqui, mas eu sempre sou assim, eu sempre fui muito prática, muito lógica. Eu sempre olho as opções, o que é que tem para fazer. Eu me lembro que eu cheguei aqui com 21 anos, tinha acabado de me formar, né? Tinha terminado o curso em São Paulo. E eu cheguei, era tudo diferente, gente. Eu tinha vontade de voltar a pé para São Paulo. Isso não dá, as pessoas, o Não jeito. tinha amado a primeira vez, na segunda. Sim, mas quando É você outra volta, realidade, né? com 20 anos, você corta a sua vida no meio. Quando é que você faz amigo pelo que é, sem saber? É quando você é na infância, na sua adolescência, infância, seus amigos são seus amigos pelo que você é. Depois de uma certa idade, você não é que você não faça amigos, mas são outros interesses. É muito mais difícil. Você não tem aquele vínculo. Às vezes eu sentia muito, o cara disse, estudei no Damas, não sei o quê, encontrei alguém, eu não encontrava ninguém. Eu não encontrava ninguém, então eu tinha que Sua turma não começar. estava aqui, né? Não. E eu sentia muita falta. Eu tinha muitos amigos, eu sentia muita saudade deles. Isso é fato. Mas aí, o que, que eu fiz? Eu disse, eu preciso de duas coisas. Para me enturmar e para conhecer gente, eu preciso de trabalhar, de arrumar um trabalho, e preciso estudar. Aí eu fiz vestibular. Acho que a minha primeira opção era arquitetura. Eu adoro decoração até hoje, adoro mexer com essas coisas. E a segunda opção, direito. E eu passei na federal em direito, né? Então isso já foi uma coisa, foi bem legal. E aí arrumei um emprego numa livraria aqui. Aí eu odiei esse negócio de vender. Nunca foi a minha praia vender. Eu gostava de comprar, né? Aqui, Mal acostumada, mal acostumada. eu até hoje acho que eu sei vender porque eu gosto de comprar. Então eu preciso vender para poder comprar mais. Mas tudo bem. Mas assim, aí eu me lembro que tinha um amigo nosso aqui, um amigo nosso, que era o gestor, era o superintendente da Paulista de Seguros na época. E ele é aquele que me conheceu de criança, era amigo lá de São Paulo, Amigo que do estava seu pai. do meu pai aqui, jogavam no mesmo time de futebol ali do bairro, né? E aí eu fui pedir emprego para ele. E ele era um homem enorme, descendente de alemão, bem grandão, olhou para mim, uma cara braba assim, disse, não, porque você quer trabalhar com seguro? Eu não quero trabalhar com seguro, eu quero trabalhar. Disse, tá bom, então tá aqui. Ele tinha um livrinho que você abria assim, era um encarte, que dizia o que era seguro, o que era co-seguro, o que era resseguro, o que era uma pólice de automóvel. Assim, um simplificado. Ele disse para mim, toma aqui, leia e volta amanhã, para a gente conversar para ver se você vai trabalhar ou não. Aí eu voltei no outro dia, li aquilo. Voltei no outro dia, ele disse, leu, eu disse, li. Entendeu? Eu disse quase tudo. Eu disse, o que, é que você não entendeu? Eu não entendi muito bem qual é a diferença de co-seguro para resseguro. Aí ele fez assim com a cadeira atrás. Tá contratada. Eu levei um susto. Como tá contratada? Ele disse, não, foi a primeira que eu dei o livro que leu. Tá contratada. Ninguém leu o livro. Qual que ele ano? deu. É. Isso foi em 77. 77? E você que É. sabe. Nós viemos para cá em 76 e 77. Foi Então isso. você começou na Paulista. Paulista Em de 77. Seguros, que hoje foi Liberty e agora é Yellow. E qual era a função? Olha, eu. Contato de produção. A função estava na carteira profissional. Contato de produção, que era comercial de produção. Eu tinha que visitar corretor e eu morria de vergonha de visitar corretor. Ai, que sufoco. Quem foi seu primeiro corretor? Angela, lembra o primeiro corretor que você visitou? Era o seu Geraldo Maia, que ele era um corretor da usina, aqui na rua Suassuna. Tinha uma usina, esqueci o nome da usina. Uma pessoa boníssima. Ele era uma corretora cativa. Era um grupo de usinas, era um grupo de empresas ali, né? Ali pertinho de onde já foi a Berthier, hoje é a MAG, né? A MAG, que é a MAG é. que está ali. Então era bem ali pertinho. Era uma casa enorme, antiga, linda, tinha manga. Ele me dava manga para levar para casa. Mas eu ia visitar corretor
morta. E de ônibus. Era Você não fácil. tinha carro ainda. Eu fui ter carro muito mais tarde. Eu com 21 anos e nem era comum todo mundo ter carro. Era muito tranquilo andar de ônibus Normal, em né? Recife. Era muito normal e muito tranquilo. Eu ia visitar de ônibus, eu ia chorando no ônibus de vergonha de ter que falar com o corretor. Mas eu ia rezando para o corretor não estar lá, porque aí eu não precisava precisava fazer a passar visita. vergonha e não foi culpa minha. Quer dizer, eu fui, quem não estava era ele. Né? Quem olha hoje em dia fala que Não ela é? tá com Não, vergonha de hoje a gente tem que visitar. mandar ela calar a boca, É. né? Hoje a gente diz assim, Ângela menos, para ela falar um pouco menos, senão ela fala a vida toda, Isso é verdade. não é? Tem que controlar ela. Mas ela é uma curiosidade. Quem foi o corretor, né, dessa época que mais te inspirou, que mais te apoiou? Quem é essa pessoa? Quem foi essa pessoa aí nesse início? Eu não sei se você conheceu, mas você conhece a descendência dele, Ana. Você também, filho. Uma das pessoas que era um corretor, que acreditou em mim, que olhou e viu nessa menina um potencial, Posso arriscar? Foi o pai de Gustavo e de Guilherme ou não? não. Ele era meu chefe, era meu gestor. Tá. Também me ajudou muito, que é o seu Manuel Mota. Manuel Mota. Manuel Mota, Eu conheci até hoje eu ainda escrevo algumas coisas como ele escrevia, né? Então, o Manuel foi assim fundamental na minha formação. Mas como corretor foi Otoniel Pimentel, pai de Samuel. O avô hoje O avô de do Otoniel. Otoniel hoje, Filho, não é? neto, né? Né? O Otoniel Neto hoje. Você tem uma ideia aí do Júlio e da Maria. Então, mesmo. foi. Ele me deu assim muitas oportunidades, me ensinou muito. Eu ia visitá-lo e ele morava em Boa Viagem, perto da minha casa. Me dava carona porque ele tinha um carro, acho que era um Opala, um Commodore, um carrão. E eu ia com ele de motorista atrás, e o motorista, o Tota na frente, que era o fiel escudeiro dele lá. Aí eu dizia assim pro seu Pimentel, que a gente chamava ele de seu Pimentel, faz o seguinte, dá para dar uma voltinha na praia para eu passar lá de motorista com os meus amigos, ver lá. Tu se amostrava. Oxi, eu ia perder a oportunidade. Claro, né, Fred? Tem que aproveitar. Desculpa. Aí ele falava assim, então vamos fazer melhor. Ele era um homem enorme, grande assim, bonito, né? Ele falava meio coronelzão, terno de linho branco, e dizia pro motorista, olha meu filho, você vá e leva essa menina aqui para se amostrar pros amigos dela lá na E praia. você pedia Dê duas diretamente para voltas. se amostrar a ele. É, para me mostrar. Então, deixa eu vou lá para me aparecer um pouquinho. Ah, vai lá dar uma volta. Mas ele me ensinou muita coisa, ele me ajudou muito. Ele falava muito de seguro, de apólice, do mercado, entendeu? Eu devo muito ao seu Pimentel, tenho muita saudade dele. Como foi essa tua evolução? Você começou na Paulista, como, me lembro o nome, Contato de Contato de produção. produção. Como é que você cresceu dentro da seguradora? Como é que você deu o seu próximo passo? Que eu acho que é bem interessante a gente saber. Eu acho que muita gente tem essa dificuldade, não sabe como fazer esse passo, que é sair da área como funcionária de uma seguradora e abrir o teu próprio negócio. Eu quero saber como é que foi essa transição, como é que você cresceu, como é que você teve essa vontade. É difícil. É um passo que eu acho que muita gente... Eu até arrisco, tá, Fred? Eu estava presente aí nesse início da empreendedora, mas eu vou esperar ela falar. E eu tenho algumas coisas para falar sobre essa história também. Você disse como que me deu essa vontade? Outro dia eu até estava pensando, eu nunca tive tempo de ter vontade, Felipe. Nunca. Era o que tinha que ser feito, é o que precisava ser feito. Eu sempre trabalhei e até hoje. Eu tenho o privilégio de trabalhar numa coisa que eu gosto muito. Eu adoro fazer o que eu faço. Mas eu ainda hoje trabalho porque eu preciso. Não é? Então eu sempre precisei trabalhar. Então eu não tive muita escolha. Eu comecei na Paulista e foi interessante que na época eles lançaram um produto de vida
de vida individual, de seguro por adesão, que chamava a pólice, chamava o Anjo da Guarda. E aí, como ninguém sabia fazer isso, lá ninguém tinha ninguém fazer, tudo que ninguém sabia fazer, eles colocavam lá para eu desenvolver. Aí eu comecei a estudar aquilo, começamos a vender, fazer venda, essa coisa toda. E aí me chamaram uma vez para uma reunião em São Paulo. Quem aí duvida? Vai a Ângela. Chegou lá, eu, única mulher, aqueles marmanjos, tudo sabido, né? E ainda tinha uma dinâmica lá, daquelas que eu vendo para você, você vende para mim, eles davam um scriptzinho. Pro meu, deram pro cara logo lá para ele me convidar para jantar. Diz que fechava a pólice se fosse jantar comigo, né? Então, quando chegou lá, eu observei que eu sabia tanto quanto eles. Quer dizer, eu entendia do produto também muito bem. E a gente teve que, por necessidade, teve que ser safo na vida, né? Você tem que... Aí me lembro que nessa dinâmica, então, o cara disse, então tá bom, eu fecho. Fui lá, vendi o produto para ele, era uma pólice de empresa. Aí ele disse, tá bom, no final eu disse, não, tá bom, tá. Mas aí é o seguinte, para fechar a pólice, eu só assino no jantar. Vamos jantar, eu assino a pólice no jantar. Né? Eu disse, opa. Eu disse, mas com prazer, vamos sim, perfeitamente. Eu vou chamar o seu Manuel. Eu vou chamar o seu Manuel, porque normalmente era o meu gerente, vou chamar o seu Manuel. E a gente assina essa próxima jantar, que ele também adora o jantar. Não, antes eu ainda perguntei qual restaurante. Não, você pode escolher. Eu disse, não, eu vou para tal. Porque toda vez que eu vou fechar o negócio, o seu Manuel tem que estar junto, porque ele também assina a proposta. E ele adora esse restaurante, a gente pode ir para lá. Fechou. O cara deve ter ficado com a cara na hora. E todo mundo começou a rir, virou bagunça, virou essa coisa toda, né? Mas assim, foi assim, nunca tive vontade. Da Paulista, o que aconteceu? Na Paulista, a gente fez um evento uma vez para os corretores, para o mercado todo. Foi no Mar Hotel, ou no Miramar, aquele que é na Navegante. Isso você já tinha quanto tempo de mercado? Eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos aí de mercado. Não, tinha mais, tinha uns 8 anos de mercado. Aí a gente fez esse evento que a gente começou a vender muito aqui, a gente fechou uns acordos com o Banco do Estado de Sergipe para vender a pólice dentro do banco. Então vendia muito seguro de vida, eu estava muito engajada com isso. Fizemos com o Banco do Estado do Rio Grande do Norte também. Então a gente fez um evento enorme aqui. E o seu Manuel nunca sabia como fazer evento. Então a menina do marketing ligou para mim, mandou um checklist e a gente foi por telefone resolvendo as coisas. O evento foi um sucesso. Quando ela veio, estava tudo certo, estava tudo pronto. Então ela foi um sucesso o evento. E passado um tempo, teve um congresso nacional de corretor de seguros em São Paulo. Em Salvador, minto, em Salvador. E aí eles chamaram 2 pessoas para trabalhar no congresso. Uma foi Eliana Morikawa, que é uma amiga que hoje está no Japão, que trabalhava na Paulista na época, e me chamaram. Para minha surpresa, escolheram 2 pessoas no Brasil inteiro, a Paulista tinha mais de 1.000 funcionários, me chamaram por conta do evento que a gente fez aqui. Nesse congresso, a gente fez um trabalho, aquela de improviso, aquelas coisas. Tinha uma mãe de santo no nosso stand lá, entendeu? Então a gente tinha que eles faziam fila para ir para lá. E aí eu comecei a ver que estava aquela meninada que trabalha nos stands que estavam lá na fila. Que a gente queria que os corretores fossem, que as esposas dos corretores fossem. E aí eu comecei a distribuir ficha. 50 para cá, 5 para essa. Botava o corretor na frente. A gente fazia essas coisas. E a gente fez um trabalho super legal, divertido. Quase morri de cansaço. Depois a gente ficar em pé de salto ali naquele negócio de farda, né? Mas é sempre muito cansativo, né? Neste congresso foi que eu conheci o pessoal da Soma Seguradora, porque Eliana já tinha trabalhado na Soma, né? E a gente saiu com o pessoal da Soma lá. Passado um tempo, eu vim para Recife,
recebi um telefonema da Eliana e disse, olha, estão precisando de um gerente para a Soma aí, e eu indiquei seu nome. Aí me ligou o Valdir da Silva Prado, hoje já é falecido, diretor comercial da Soma, me convidando para fazer a gestão da Soma. Foi quando eu saí da Paulista e fui para a Soma. E na Soma, aí foi maravilhoso. Foi uma época que eu, assim, a Soma era um pool de seguradoras. Era um clube de seguros, que ela virou seguradora depois. Era um pool, era um clube de seguros com pool de seguradoras que tinha Bradesco, tinha todas as seguradoras, Sul América. Então eu transitava em todas as seguradoras, porque todas eles tinham participação. Na época a gente fez um acordo de vender o seguro da Soma dentro do Banorte. Então eu fiz muita amizade nessa época também, porque a gente ia nos gerentes, começar a fazer treinamento para os gerentes de venda. Na época a gente fazia campanha de levar os corretores para o Mediterrâneo, a gente levou os corretores para um cruzeiro, então isso foi sensacional, né? E fiz muito network, né? E fiz network com as seguradoras também, porque quando você ia num evento desse, todos os CEOs das seguradoras que faziam parte do pool estavam lá. A gente ia para o Mediterrâneo e levava Gal Costa para cantar. Então, porque todo mundo investia muito, seguro de vida muito rentável. E aí eu comecei a ser conhecida em Recife como a Ângela do Soma. Eu acredito que deve ter algum corretor aqui ainda que tem lá registrado Ângela do Soma no telefone, na agenda. Não é? Mas assim, e na Soma a gente fez um trabalho muito legal, só que a Soma de clube virou seguradora e aí começou a incorporação de seguradoras. Né? Começou a incorporar e eu comecei a perceber o movimento. Então, eles me ofereceram na época uma franquia da Soma. Assim, Ângela, olha, vamos fazer uma assessoria. Hoje na época foi o nome, uma assessoria. Vamos transformar a filial numa assessoria, porque eles começaram também a vender o seguro com investimento, o seguro com resgate. Né? Já nessa época já tinha o seguro com resgate? Para mim isso era novo. Já nessa época. E muito bom, quem tem aquele seguro ainda era 6% ao ano fixo. Oh, meu Deus, fala isso não, que todo mundo que está assistindo vai ficar com saudade. Não tem mais volta. Agora, engraçado, né, Aninha? A facilidade que ela fala de seguro de vida. Hoje a gente vê uma dificuldade muito grande, não só no mercado, mas nas pessoas de venderem esse produto e de escutarem sobre esse produto. E você fala na naturalidade, para você é tão agradável, foi tão fácil, que hoje a gente não consegue ver essa dificuldade. É muito mais difícil, né, Ângela? Porque assim, você fala de seguro de vida, a gente está falando aí de 1977, né? Na Soma é 1980. Aí eu já estou falando nos anos 80, por aí. Mas veja, nos anos 80, você falava de seguro de vida e vendia muito bem seguro de vida. Vendia né? muito, né? Pois é, então assim, hoje, né? Só fazendo um link com a realidade, assim, com tanta tecnologia, com tanto avanço, no teu ponto de vista, por quê? Só trazendo um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. Por que a gente ainda não deslanchou no seguro de vida? Por que a gente ainda não consegue vender esse seguro de forma mais natural? O que é que acontece no teu ponto de vista, que é essa pessoa que foi lá atrás precursora nessa venda? Olha, desse aspecto eu acho o seguinte, quando eu comecei a dar aula na Funenseg, foi com seguro de pessoas, né? E dando aula, eu aprendi muito. Então, o que acontece? Nós temos um atraso cultural no lançamento do seguro de vida. Nos Estados Unidos, acho que ele lançou 22 anos antes que a gente. E a nossa Constituição dizia que era antiético, ilegal e imoral contratar seguro sobre a vida de alguém. Por quê? Porque achava que seguro de vida você tem que pagar por alguma coisa, pelo patrimônio. Você sabe quanto custa o seguro do carro, você sabe quanto é que vale a sua empresa, quanto vale a vida de alguém. Continua sem ter preço, não é? Você não faz seguro para pagar a vida de ninguém. Você faz seguro
para proteger Pra as manter pessoas padrão de vida. que dependem de você, não é? Perfeito. Então, na época você só podia fazer seguros sobre a vida de escravos que era considerado patrimônio, né? Era o único que você podia fazer. Terrível, né? Terrível. E é um passado que não é tão longínquo Não. assim, né? Então, a gente culturalmente tem um atraso. A gente acha que seguro de vida que a gente não vai morrer, que eu vou deixar para o urso, né? Exatamente. Lá em São Paulo é o Ricardão, aqui é o urso. Mas E não pensa nessa estruturação familiar. E hoje o seguro de vida, né, Ângela, já mudou muito, porque antes o seguro de vida era só para morte, efetivamente, né, e o resgatável. Mas hoje a gente tem seguro de vida com coberturas totalmente diferentes, né, como doenças graves. Então hoje você pode receber um seguro de vida em vida para tratar uma doença grave e ficar bom. Então, assim, isso é um grande diferencial que hoje a gente tem no seguro de vida, que a gente precisava culturar mais, divulgar mais para o nosso mercado de seguros. Para o nosso mercado de seguros, não, para a população em geral, né? A gente precisa falar mais de seguro de vida e falar mais nesse sentido de o quão é importante para outros aspectos também, não só para a morte. eu acho que seguro de vida devia ser obrigatório, não é? Porque se você não tem quem dependa de você, mas se você depender de você, você precisa de seguro, não é? Então, mas assim, cabe a nós, não é? Tá Acaba nas que nossas cabe a mãos. gente, mas É um recado, né? É um recado. a gente é que tem que desenvolver. Eu acho que já mudou muito o mercado. Hoje a gente tem uma equipe aí de investimento que está, inclusive, tomando o lugar do corretor nessa área aqui de seguro de vida. Então, isso a gente precisa prestar muita atenção. Porque hoje você já tem uma oferta de seguro, quando você vai olhar, você analisa seu patrimônio, a vida dos seus filhos, você faz Exatamente. essa análise e diz Isso quanto é que mesmo. você precisa. Hoje você tem seguro para homem, seguro para mulher, seguro de doenças graves, você tem muita cobertura em vida, muito serviço dentro do Exatamente. seguro agregado, mas Tem até atendimento em hospital, né? Nos melhores hospitais. Então, o seguro de vida hoje, telemedicina, telemedicina. tudo isso aí a gente tem, né? Mas é aquela história. Ainda é um benefício porque a gente tem o preconceito, não é que a gente não precise, a gente não quer morrer. A gente não Não, quer falar em morrer. não, Então, é verdade. e eu sempre digo quando eu vou vender, diz, olha, pode comprar. Que quando você compra seguro, dá Aí um azar danado. Você fica pagando o resto da vida, não morre nunca mais. Então, pode comprar. Olha aí, corretor de Pode seguros. comprar que dá É uma azar. estratégia. Não morre. Estratégia Fica da Ângela. pagando, não morre. Gostei da estratégia, Ângela. É melhor pagar do que morrer, não é? Não, mas... Só voltando um pouquinho lá, né? Lá atrás, na soma. Como é que foi ali aquela finalização com a soma? Depois da soma veio o quê? Eu já sei, mas eu Mafre. quero. Mafre. Mas foi assim. A Soma era funcionária? Você quer perguntar? Não, segue. É isso aí. Na Soma era funcionária, aí virou uma franquia, e nesse contrato, essa parte eu acho interessante, eu gosto de contar. Esse contrato era um contrato muito bom para mim, eu ganhava um percentual sobre a carteira de todos os corretores, que aquela carteira fui eu que formei, fui eu que vendi tudo aquilo, né? Eu não, Foi sua minha conquista, equipe, né? né? Então, o que a gente fazia? Eu disse, olha, eles me pagavam e não tiravam o que ele pagava para mim nunca, porque já a comissão do corretor já estava acertada quando eu vendi como funcionária, estava lá. Ele, em vez de me pagar salário, os custos passaram a ser meus, ele me pagou, tirou da 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 seguradora. Então estava Perfeito. tranquilo. E aí foi um sucesso também e eu percebi esse movimento de incorporação. Então estava a Soma era uma empresa pequena, era uma seguradora pequena e rentável. Então todo mundo queria comprar. E o Antônio Paulo, que era meu amigo, que empresa pequena, ser amiga do diretor, do dono, né? O Antônio Paulo queria vender. Ele estava cansado de seguro, queria vender. E quando eu percebi esse movimento, eu recebi um convite para ir para a Mafre.
né, Mas pra ir pra como Mafra. funcionária ou como Não. uma franquia Como ou assessoria? era uma diretoria de seguro de vida, mas era um contrato. Tá. Era um contrato, tá? E para a área só de vida também. E aí eu, bom, mas se é o meu contrato é o seguinte: se eu pedisse para sair, eu perdia praticamente tudo. Se eles encerrassem o contrato, tinha que me pagar uma indenização milionária. Então nem eu queria, nem eles. Quando eu recebi o convite da Mafre, é aquela história, né? Eu sempre fui muito racional. Eu olho aqui, qual é o cenário? Beleza, peguei um avião, falei com o Antônio Paulo e disse: está aqui o contrato. Você não quer que eu saia para não me pagar e eu não quero sair para não perder. Vamos fazer Vamos o seguinte? negociar. Vamos mudar esse contrato? Passa isso aqui para uma co-corretagem, que você só vai ter que negociar. Para quem você vender, você vai ter que negociar isso aqui, que isso não vai ser mudado. Uma co-corretagem que é o que você já me paga, que eu vou ganhar enquanto o seguro existir. Né? Então, você não tem que me pagar nada e eu não tenho que perder nada. A gente muda o contrato e enquanto aquele seguro existir, eu recebo essa comissão. Eu recebo essa comissão até hoje. Claro que ela foi diminuindo, é claro. Mas até hoje eu recebo uma comissão disso considerável. Então, corretor, quem mais remunera, quem melhor remunera, é o seguro de vida. Não tenha dúvida disso. Se ele for bem vendido, ele perpetua. Tá? E a gente mudou o contrato. Eu fui para a Mafre. E a gente estava lá na Mafre, fizemos um trabalho, aquela Quem te coisa convidou toda. para ir para Mafre na época, Ângela? Na época, quem me convidou para ir para a Mafre foi um diretor de São Paulo. Teve um congresso aqui em Recife, nós os conhecemos. O Congresso está bastante presente na É. história. As mudanças, né? Não é? É onde você faz o network, né? Você estava lá, e aí um diretor que estava aqui me conheceu e me fez essa proposta, né? E também os meninos da Âncora, o Marcelo E o Bruno? e o Bruno, indicaram muito o meu trabalho. Então, nessa época, eu fui para a Mafre, e quando eu estava na Mafre, eu não estava muito satisfeita na Mafre. Foi quando eu recebi uma proposta da Unibanco para ir também cuidar do seguro de vida da Unibanco. Só vida. Só vida. Eu fui para lá para montar um pack de seguro de vida. Né? E aí foi quando a gente se conheceu, Foi uma né? festa. Quando eu cheguei na Unibanco, fizeram uma festa para me Foi. receber. Né? Era a Ângela do seguro de vida, era tudo que a gente precisava na época, né? É ter uma pessoa que vendesse vida e que conhecesse o vida, né? E a Ângela veio com essa expertise. E só antes de tu começar essa história, deixa eu só te fazer uma pergunta. Aninha falou aqui agora de Ângela chegou, você tá me falando que teve uma festa porque você chegou na Unibanco. Quando foi que você começou a se sentir reconhecido? Quando foi que o mercado que você... Porque é diferente, né? Uma coisa é você ser reconhecido, outra coisa é você começar a ver que estão te Se reconhecendo. sentir, Opa, né? peraí, qual foi a hora que você sentiu que você tinha força, que você tinha presença no mercado e que você tinha muita credibilidade? Olha, demorou. Demorou porque para eu enxergar, não é? Porque eu sempre tive assim muito envolvida com o que eu estou fazendo, com o que precisa ser feito, com a entrega que tem que ser feita, não é? Por exemplo, hoje o pessoal fala que a Mega é uma grande corretora. Eu não sei se ela é grande, se não é, porque eu não tenho parâmetro de comparação. Eu não sei quanto é que meus concorrentes produzem ou não. Não é? Eu não tenho. Eu estou preocupada com o meu. Sempre fui assim. Sempre estava aqui olhando o que precisa ser feito, como é que tem que ser feito, o que está dando certo, o que não está. Então, e eu. Aquelas coisas, né? Que eu fui a primeira mulher gerente do mercado. Gerente de seguradora no mercado. Primeira mulher a entrar no Bolinha. Dei aula na Funeiseg muito tempo. Mas eu ainda não tinha a menor noção, porque tudo foi assim. A Cristiana precisava de uma professora, eu fui lá passar uma chuva. Fiquei 25 anos dando aula. Tá chovendo bastante. Adorava dar aula, adorava. Só parei dar aula quando ficou online. Né? Passou online, eu vou ficar falando sozinha com o computador, não dá Eu chegava certo. em casa de noite, só tem uma cadeira. Tava ela sentada, chegava de 9 da noite com uma apostila aqui, ó.
Quem estudando? Nem eu, que era do colégio, estudava desse jeito. Aí foi quando eu no Bolinha, a gente entrou porque eu tinha muita relação com os corretores, né? Então a gente criou uma amizade muito grande no mercado e tinha alguns que a gente tinha muita afinidade, que era o César, o Braz, aquela turma lá, os meninos que eram da VIP, Pedro Emerson, que também já não está mais com a gente. Então a gente tinha assim uma convivência muito legal e e comecei a ser convidada para ir para o Clube da Bolinha. E eu ia sempre como Só convidada. você de mulher? Só eu de mulher. Não tinha outra no mercado. Não tinha outra. Não era Verdade. nenhum privilégio, porque não tinha Não outra, tinha. entendeu? E eu ia como convidada. Então acabou que eu entrei no Bolinha, e acabou que eu fui diretora do César, que também entrou no Bolinha, e participei da diretoria e fui reitora do Clube da Bolinha. Então vamos lá, Ângela, só para fazer um reforço aqui, porque esse momento que você está trazendo para a gente, ele é muito importante, né? Porque a gente está falando de um podcast especial do Clube da Bolinha. E assim, a gente está aqui com a primeira mulher bolinha, né, do nosso clube. E aí eu quero te dar parabéns aqui em nome de todo esse mercado. E também a primeira reitora mulher do Clube da Bolinha. Então, é um prazer estar aqui com você hoje. Assim, eu acho que não poderia ser diferente esse momento, né? Porque imagina, gente, Ângela, ela destrava barreiras, né? Porque a gente tá falando que ela foi a primeira bolinha. Quantos anos atrás, Ângela? Me conta aí, porque assim, hoje a gente tá numa evolução muito grande. 91. Tá, mas a gente tá falando de 91, quando as mulheres ainda não tinham tanto espaço, né? É. Então, parabéns aí pela sua força e pela sua dedicação, porque a gente sabe que não foi fácil chegar, viu? Olha, Ana, é outra coisa que eu gostaria de falar aqui para o mercado pernambucano. Apesar de a gente viver numa cultura machista, essa é a nossa história, a gente vive numa. Melhorou muito, mas a nossa cultura é machista. Mas o mercado pernambucano foi muito generoso comigo, eu sou muito grata por isso. Eu nunca percebi que era mulher. Com algumas situações, é como eu disse para você, eu coloco na mesa quais são as opções. Ah, eu sou mulher, beleza, numa sociedade machista. Usei isso a meu favor. Perfeito. Usei isso a meu favor, entendeu? Em vez de, não. Ah, é? Homem machista, se tiver lá um marmanjo e uma menina esperando, uma mulher, um homem e uma mulher, ele atende primeiro quem? No machista, atende primeiro a mulher. Não é? Então, beleza, eu montei uma equipe de mulheres. Montei uma equipe de mulheres, quando a gente ia para evento, marcava com todo mundo lá embaixo, chegava todo mundo junto. Então, isso, agora, sempre as pessoas que trabalharam comigo, mulheres muito sérias, mulheres muito seguras. Então, isso também criou um respeito do mercado com relação. Eram pessoas competentes, né? Eram mulheres competentes. Faz toda a diferença. Tanto que hoje estão todas aí no mercado e muito bem, não é? Isso é uma coisa que me deixa muito feliz. E nesse fato aqui de ser mulher, eu sempre usei isso a meu favor. Então nunca tive. O mercado sempre me recebeu e sempre abriu portas sem o menor problema. Entendeu? Nunca senti essa diferença. Eu por me isso. identifico muito com você nisso. Assim, eu não tive. Eu já escutei muita gente falar do nosso mercado, que é um mercado machista, mas sinceramente eu nunca senti machismo com relação à minha pessoa. Então, assim, eu acho que o nosso mercado é um mercado abrangente, sim, é um mercado que apoia, né, independente do gênero. Eu sinto, eu fui muito apoiada, assim, eu só cheguei até aqui porque eu tive muito apoio e é muito baseado no que você está trazendo. E assim, a hora que eu me senti importante, olha, foi única uma vez, foi até porque eu levei uma bronca. Eu era reitora do Clube da Bolinha e naquele momento estava tendo uma disputa para a eleição do presidente do Sindicato dos Corretores, né? Então tinha duas vertentes. E aí eu no Bolinha, inocentemente, nem me lembrei de sindicato, nem pensei em nada disso, eu fiz uma indicação para meu sucessor no Bolinha. Eu indiquei Tennyson para ser
meu sucessor. Porque eu achava que para ser bolinha tem que gostar, tem que ter disponibilidade, tem que querer ser bolinha. E Tennyson tinha todas essas qualidades, né? É. Aí, quando eu, no almoço, lancei o nome do Tennyson, que era um candidato para o Sincor, que nem tinha se lançado ainda, nem tinha sido lançado. Seriam lançados após, estava já politicamente costurando. Era Carlos Valle e Tennyson. Então, quando eu lancei o nome do Tennyson, eu levei uma chamada do Berthier. Disse, poxa, como é que você faz isso? Tipo, você falar a sua indicação, tem aqui um momento do sindicato. Foi aí que eu fiquei preocupada. Eu não tinha ideia, não tinha ideia de que Da representatividade que você que tinha ali que eu nessa falasse eleição. poderia ter dito, entendeu? Que eu dissesse alguma coisa podia ter alguma influência no mercado. Não tinha a menor ideia disso. Mas naquele momento né? você percebeu isso, né? E Berthier também foi muito importante na sua minha entrada no entrada Bolinha, do né? Bolinha. Porque ele era o reitor e o Bolinha tem as regras, né? Tem X bolinhas, eles contam as bolinhas para ver se alguém deixou de votar ou não votou. Então, alguém que não queria, que não era, ele não queria a Ângela, porque ele era meu amigo, eu sei até quem foi. Era meu amigo e um amigo muito querido, mas ele não queria mulher no Bolinha. Ele não queria mulher no Bolinha. Então, ele sempre colocava duas bolas. Duas Caramba, bolas rapaz. pretas. Duas pretas. É, duas bolas pretas. Então, na contagem, nunca dava certo. Embora ainda não desse o suficiente, ainda estivesse abaixo do percentual, mas tinha uma bola a mais, então tinha que voltar. Voltou a eleição uma, duas vezes, aí daqui a pouco o Berthier, quando viu que tinha alguém que estava lá sabotando a eleição, aí ele bateu e disse, não é o reitor que decide, então eu decido. A Ângela entra no Clube da Bolinha. Muito obrigada, Berthier. Não sei se você fez uma boa coisa, porque tem mulher demais no Bolinha hoje, mas tudo bem. E deixa eu te fazer uma pergunta. Essa pergunta é para as duas, tá? Eu sempre escutei, desde que eu lembro do mercado de seguros, eu tive a sorte de crescer dentro de uma casa que só falava de seguro. Mas eu comecei a escutar bastante e conhecer bastante o mercado e o que era quando você trabalhava na Unibanco. E todo mundo que eu conheço que fala para mim, fala desse time da Unibanco. Como o time da Unibanco era incrível, como era bom, que não vai ter time desse jeito de novo, que encaixou, que deu tudo certo. Eu queria que vocês me contassem como foi isso, como foi essa época, como foi que vocês se juntaram, como é que foi que você começou a vender automóvel, que você sempre foi de vida. Como é que começou a vender automóvel? Como é que essa parceria criou, que ficou tão próxima assim? Porque eu só escuto falar dessa época. Vou começar. Comece. Eu fui lá para fazer o trabalho de seguro de vida. Então teve uma reunião de PACs em São Paulo. E PAC é o ponto de atendimento ao corretor. Era uma instituição na Unibanco. Todo lugar tinha que ter um PAC. E o PAC aqui em Recife não dava certo de jeito nenhum. Não. Porque eles colocavam um corretor para cuidar do PAC e corretor não trabalha para corretor. E não achavam uma pessoa para cuidar do PAC. Aí o PAC era só de seguro de vida, porque aqui em Recife todo mundo só me via como seguro de vida. Era a Ângela do Vida. É a Ângela do Vida. Eu me lembro que tinha um corretor lá em Sergipe que chegava aqui e dizia, ele me apresentava, dizia, você é a mulher que faz a vida em Recife. Quem era, mãe? Era o Cacau, era o gerente da Banese Corretora de Seguros, né? Carlos Barreto. E aí o que acontece? Aí nós tivemos uma reunião de PAC em São Paulo. Chegou lá. Do PAC e do Vida, né? Não, PAC de Do todos PAC os de todos os Eu PACs, fui como certo. PAC Você- de vida, né? Eu tinha aquele Ricardo, Ronaldo, que era amigo do Tony, Ricardo. Ricardo, Era. não é? E o Ricardo, fomos para lá, e aquele tá cheio de gente, PAC de muito tempo, amigo dos. E os diretores do Unibanco, eita, é podcast, né? Mas vamos lá. Eram assim, todos novos, meninos bem nascidos, entendeu?
super inteligente, o diretor era um monstro, não é? Mas não tinha pavio desse tamanhinho, curto. Ele gostava, ele não gostava, ele não queria meia conversa, não tinha paciência, achava que todo mundo era meio burro, entendeu? Não tinha muita paciência, não. Eu tô ficando igual a ele agora, mas... Mas eu não sei porque a gente chegou lá. E quando brincam comigo, eu brinco. Eu cheguei lá por acaso, né? Um dos grandes PACs lá era de um amigo desses que eu disse que eu cresci, ele morando em lugares diferentes e que a gente cresceu juntos nas férias em Minas. A família dele também, os pais também eram de Minas, e a gente encontrava nas férias. É um amigo de infância. Quando a gente chegou lá foi uma festa, ele tinha um PAC enorme lá, o Jairo. E resultado, então eu cheguei e me enturmei, mas meio assim, mas deu certo. Era a única mulher também, só uma pergunta, ou não? Na época, não. Eu acho que a gente tinha Soraya, Soraya, em eu BH. acho. É. Tinha Soraya em BH. Também uma mulher de muito sucesso. E aí eu não sei, era o PAC de vida e o Tony, que era o gestor daqui, era um paulista que estava aqui. Não é? Então o diretor disse, Tony, vai ser um PAC de vida. PAC de vida? Porque essa mulher aí é antenada, bem relacionada, ela se vira. Bota um PAC para tudo para ela lá. Eu acho que só teve a coragem de colocar um PAC para tudo porque era um paulista. Porque se fosse aqui de Recife, acho que ainda ia ter essa resistência, achar que eu não ia me adaptar com o automóvel. Né? Porque ela era a Ângela do Vida, né? É. Tinha esse estigma, assim, da Ângela É do uma Vida. coisa muito diferente também, né? Você sair de um produto de vida, pra você E falar não se de imaginava, automóvel, né? Ângela vendendo automóvel. É Era difícil, muita você que tá novidade. aqui, né? é. É verdade. Mas tem uma coisa, Ana, que eu aprendi. Que o que a gente faz é atender corretor. Exatamente. Independe do Perfeito. produto. Perfeito. Entendeu? A gente procura atender bem o corretor. Quando a gente faz isso, né, quando a gente Bem consegue fazer isso bem feito, é mais fácil. É verdade. Então, aprender produto é mais fácil. Eu acho que o difícil, até para quando você vai montar a equipe, é você encontrar as pessoas com o perfil, você acertar a pessoa que tenha, vamos dizer assim, não é nem só vontade, né? Ela tem que ter característica, ela tem que ter habilidades, ela tem. Quando você coloca cada um no seu lugar, funciona. E eu acho que isso, quando você vai empreender, fazer gestão de alguma coisa, é o mais difícil. O produto, eu acho que a gente é mais fácil, a gente aprende. E o PAC deu muito certo, foi um sucesso, né? Eu lembro da inauguração do PAC, Fred. A inauguração do PAC foi um sucesso, né? Lembra ali que foi ali na Boa Vista, né? Na casa, você fez um grande evento, foram muitos corretores, assim, foi um momento, assim, do mercado. Né? O PAC sendo inaugurado foi um marco ali. Acho que até na sua vida de empreendedora também, Foi. né, Ângela? Foi. Acho Foi que um o PAC desafio, foi né? o marco da sua vida empreendedora. Foi um desafio. E para montar aquele PAC, para montar aquela estrutura, que eu também sempre fui aquela, ou faz direito ou não faz. Né? Sério? Então, É mesmo? aí Marco, que é meu sócio, meu irmão, o financeiro hoje da nossa empresa, sempre foi ali meu parceiraço. Para montar o PAC do jeito que eu queria, a gente vendeu o carro, comprou carro popular, a gente pegou o dinheiro que tinha, a gente fez um monte de coisa para fazer a Lembro reforma, investimento e tudo mais. Tem até uma história engraçada. Que a porta do PAC, ela era enorme, só que antes ela era uma porta de esquadria de alumínio. E a gente gastando dinheiro, e o Marco ficando nervoso, né? Porque vai saindo o dinheiro do caixa, ele vai ficando nervoso, vai dando uma gastura nele. E aí ele disse assim para mim, disse, Ângela, só vamos combinar o seguinte, essa porta a gente só vai trocar quando começar a ganhar dinheiro. Eu disse, tá bom. De jeito Quando nenhum, né? ele voltou, a porta Já já tava estava lá, o trocada. blindex, a coisa toda. Pelo amor de Deus. Já estava tudo trocado. Marco, ainda bem que Marco sempre foi esse equilíbrio, né? Nem sempre ele conseguiu. Tava tudo trocado. Aí eu disse para ele assim, olha, e aí foi um divisor de águas, que a gente começou a aprender a conversar.
Que aí eu disse para ele assim, olha, agora vamos fazer o seguinte, você vai começar a me dizer quanto custa em produção trocar a porta. Então hoje, Fazer tudo que eu ajustes. converso com o Marco, eu disse quanto eu preciso vender para fazer isso. Aí ele vai lá, faz as contas e ele é ótimo nisso. Eu quero fazer uma campanha para dar um televisor aqui. Aí ele disse, ele me custa tanto de produto, tem que Marcos vender é o tanto. equilíbrio, né? Eu acho que Marcos sempre foi o equilíbrio de Ângela nessa parte da administração, do financeiro. Ângela é a pessoa de relacionamento, de vendas, de negócios. Mas eu acho que Marcos sempre foi esse equilíbrio ali do financeiro. Engraçado que. Eita, perdão. Não, mas assim, nem tudo foi só fácil, não é? Porque quando eu fui para o PAC, foi um choque para a filial, porque eles perderam corretores. Os pequenos e médios foram comigo e eles ficaram lá com os grandes corretores. Então, era para o gestor, o Rinaldo, era como se ele estivesse perdendo os corretores. No começo a gente ficou, o Teve que que é ajustar, isso, né? como é que não é, a gente Era teve tudo que muito ajustar, novo, então né? foi tudo muito novo. E assim, quando a gente aprendeu a fazer isso, e a gente sofreu um pouquinho para fazer isso, mas quando a gente aprendeu, Aí a veio gente, essa equipe. a gente Aí foi aprendeu depois de você. a gente aprendeu a confiar, a gente aprendeu a dividir, a criar regras, então aí o negócio voou. Agora eu vou Exatamente. perguntar. Qual foi a hora que juntou o negócio? Como assim? Qual foi a hora que parou a disputa e começou a Você quer que eu conte? amizade? Pode? Se Olha, puder? não, a amizade sempre existiu. Não, a amizade A que eu amizade digo sempre assim. existiu. É, Agora, O respeito, a amizade sempre existiu. Sempre existiu. Só é assim uma questão de conexão mesmo, porque no início não existia o PAC. Então assim, o PAC era muito novo para a sucursal. Então assim, quando Ângela fala de regras, tinha que ter regras sim. Como é que a gente vai atuar com os corretores? Se for um corretor que ficou na sucursal e um corretor que está no PAC e estão disputando a mesma cotação, como a gente vai fazer? Então assim, a gente Claro. precisou criar regras para poder atender bem o corretor e não ser Perfeito. injusto com ninguém, entendeu? Eu acho que toda mudança traz desconforto. Perfeito. Mesmo que seja para melhor, entendeu? Mesmo quando você muda para melhor, em princípio você não percebe. Você só sabe que você vai ter que mudar, que vai ter que fazer diferente e vai sair da sua zona de conforto. Então, quando a gente começou, é exatamente isso. Um corretor aqui disputando um negócio e o outro corretor disputando. Um que eu era atendido pelo PAC e outro atendido pela filial, disputando o mesmo negócio. Só que esse corretor que eu fui visitar, ele cheguei lá e disse, eu não gosto da Unibanco. O pessoal do Unibanco não é sério. Eu disse, como isso não é sério? Não, protegem corretor e não é. É porque era um corretor que ele era quase cativo de sua América. Naquela época a gente tinha muito isso. Hoje não. Hoje não tem mais. Hoje você tem mais dividido, amplo, não é? Mais amplo. Então, naturalmente, por exemplo, um corretor que te dá mais negócio, você vai ter Tem um condições tratamento diferentes. diferente, condições diferentes. E antigamente tudo tinha mais. muito isso nas seguradoras, né? Muito. Hoje até já é bem diferente. É, O mercado hoje mudou é- muito, já tem um tratamento mais igualitário. Mas teve uma época que, se os corretores fossem grandes, eles eram tratados de forma diferente. até porque, pelo que vocês estão falando, antigamente você representava meio que uma marca também, né? Tinha Sim. corretor cativo que você acabou de falar, tem Sim. muito isso. Muito isso. Aí esse corretor disse, não, eu tenho negócio e lá eu nunca ganho. Eu disse, olha, daqui para trás eu não vou dizer para você porque eu não sei o que aconteceu. O que eu posso te dizer é que todo mundo que está na Unibanco é muito sério. Isso eu lhe garanto. E que daqui para frente, toda cotação que você tiver vai ser disputada igualmente. Fechou? Fechou. Aconteceu, teve uma cotação. Só que o que acontecia? Quem não queria corretor que eu atendia era o diretor da empresa. O pai desse corretor que eu atendia era muito amigo do dono. Só que a empresa cresceu, ele tinha um diretor financeiro, esse diretor financeiro tinha outras opções, tinha, De vamos dizer outros assim, corretores. tinha outros corretores, tinha mais afinidade com outro corretor, e ele é que estava preferindo outro corretor. Não era a Unibanco que Entendi. estava preferindo outro corretor, entendeu? Só que isso tem que ser feito com sutileza. Então teve uma época, essa aí, que a gente teve que dividir, não é? Teve que Colocar as fazer- regras. colocar as regras, que a gente sentou
E que aí a gente começou, a gente respeitava muito as regras. A gente era muito fiel a isso e a coisa começou a fluir, o trabalho ficou muito mais fácil, a gente ficou muito mais leve e aí a gente foi criando um vínculo muito legal. Trabalho, eu achei que ia morrer na Unibanco, que ia me aposentar na Unibanco. Era um trabalho que, se o banco não tivesse sido vendido, a gente estava voando, já porque o market share da Unibanco aqui na região era extraordinário. Então já batia carro da Unibanco com Unibanco. Não é? E o Rinaldo é tão bom que continua fazendo isso na porra. Deixa eu tirar uma dúvida. Você me falou que teve um momento que foi muito difícil, que foi quando o PAC abriu. A gente, talvez você tenha que ter dado 2 passos para trás para depois dar mais 5 para frente. Mas eu lembro que teve outro momento muito difícil, que foi na época que a Unibanco foi vendida. Eu lembro que a gente penou. A gente mudou o nosso padrão. Eu não vou dizer que a gente mudou o padrão porque você não deixou isso transparecer. Mas você mudou. Como é que É foi? como assim? Eu acho que Ângela dormiu de uma forma, né? E isso acontece na vida da gente, tem esses altos e baixos. Mas assim, é tipo, você dorme de um jeito, eu sou dona do PAC do Unibanco, produzindo bem, indo bem, entendeu? E no outro dia, a gente descobre que o banco foi vendido. E no outro dia, a gente descobre que a empresa não vai querer continuar com o PAC. E aí tá a fala com Eu Ângela. só vou só antes de você. Eu lembro que eu recebia meus amigos em casa e ela ia pro quarto chorando às vezes. Eu não sabia o que era, depois que eu fui entender. Eu lembro que na época teve também uma negociação com o Banco do Brasil. Eu lembro que no dia que aconteceu o não que você recebeu, quanto foi ruim. E eu queria que você contasse, porque eu acho que faz muito parte da tua história essa dificuldade, que foi uma virada de chave também, outra virada de chave. Eu outro dia estava sentada com o Marco, né, eu te explico como é que a gente passou, como é que a gente sobreviveu, né, como é que a gente enfrentou tudo isso. Mas assim, no Unibanco quando a gente foi montar o Unibanco, a gente deu os 2 para trás, mas a gente fazia investimento, a gente sabia que o negócio estava indo para frente, estava indo muito bem. Quando perdeu o Unibanco foi mais difícil, porque não dependia da gente, o trabalho estava super bem feito e tudo mais. Foi uma venda do banco, nada a ver conosco, então aí era mais complicado. Mas assim, recomeçar. Então a gente teve essa oportunidade do Banco do Brasil, mas foi quando ele tinha uma negociação com a Mafre, que foi feita através da Caixa, que era uma outra empresa deles. Acabou que a gente ia pegar uma assessoria do Banco do Brasil, que era um concorrente feroz dos corretores, e ia virar amigo do corretor. Mas aí no caso, o que aconteceu? Eu peguei a Zurich, então, mas foi muito difícil. Foi muito difícil Porque tinha porque história, né? Assim, eu não sei se é isso, né, Ângela? Mas a gente criou uma história muito forte no Unibanco. Assim, teve uma história da construção do PAC, da construção de Ângela, das relações, dos eventos. A gente fazia eventos extraordinários. O mercado de seguros viveu um momento ali, na época do Unibanco, totalmente diferente. O Unibanco trouxe coisas de campanhas, de forma de atendimento, de eventos, de tantas coisas assim que o mercado ninguém fazia. Então nós, enquanto Unibanco, né, Ângela lá com o PAC e eu aqui como gerente, uma outra época coordenadora, a gente fez coisas que o mercado ficou impactado e impressionado com tudo que a gente fazia. Eles inovaram né? muito A gente inovou muito, a gente cresceu muito e o mercado impactado, impressionado, porque a gente fazia movimentos que nunca ninguém tinha pensado em fazer. A gente fez melhores do ano. Então, assim, durante um tempo a gente criou melhores do ano, que eram os melhores corretores. era o Oscar do seguro. Era o Oscar do seguro. E que não tinha no Brasil. Então, assim, desbravamos muitas coisas, entendeu? E aí, quando Ângela, né, quando tem a venda do banco, que Ângela perde, aí agora é sua fala. Eu acho que aí é o impacto, entendeu? Você tem uma grande marca, um grande projeto. Do dia só acorda. E aí você acorda diferente. E aí eu fui representar a Zurich, né? Que é uma empresa extraordinária, uma empresa. Só que a Zurich, ela veio da área corporativa e estava entrando na área de varejo, na área de automóvel. Resultado,
ela tinha desafios maiores, porque ela comprou a Minas Brasil. Ela tinha desafios maiores em Minas Gerais, que lá tinha uma carteira de auto muito grande. Em São Paulo, onde ela estava, que ela tinha um nome muito forte. No sul do país, que ela vendia muito bem. Então, ela tinha 3 regiões para investir: Rio de Janeiro, Centro-Oeste e Nordeste. Qual ia ser a última? Lógico. Entendeu? Não. Então, naquela minha de sobrevivência, quando a Unibanco foi dissolvida, muita gente da área da Unibanco de frota foi contratada pela Zurich. Essa foi uma das saídas que eu vi. A gente não tinha preço no auto individual, a gente começou a vender frota. Eu nunca vendi tanta frota na minha vida. A gente vendia Zurich, eu consegui vender Zurich. Da Unibanco, hein? E ainda com o pessoal que veio da Unibanco também. Então eram meus amigos lá, a gente sentava. Isso que é uma coisa que eu acho que é legal, por exemplo, é credibilidade, né? Porque quando eu dizia para eles que o risco era bom e negociava, né, você ter essa credibilidade com o pessoal da técnica é muito legal, né? Não vender risco ruim, a gente também só fazia o que a gente acreditava, né? E eu me lembro bem que Walker, obrigada aí, hein, Walker. Mas Walker me ajudou muito com frota. E tem algumas histórias engraçadas do Walker. Aí um dia chegou lá, estava lá, e ele começou, tinha uma frota enorme, e eu disputando com outras seguradoras. Aí ele chegou e me dizia assim, mas por que eu vou fazer com a Zurich? Por que eu vou fazer? Não, você não vai fazer com a Zurich, você vai fazer comigo. Não sei o que, mas vai para cá. Ele dava uma objeção, eu contra-argumentava e vai. Quando eu não tinha mais argumento, eu puxei a gaveta da mesa, peguei uma foto sua pequenininha, tem que fazer comigo para desse cara aqui, ó. Tá vendo esse moleque? Eu tenho que criar esse menino. Disse, apelou. Pronto, não tinha mais o que fazer, né? Eu comecei, tá aqui, ó, esse menino que eu tenho que criar. E no final a gente fechou. Nossa, nós fizemos um monte de frota. Depois, inclusive, muitas frotas bem maiores que aquelas. Eu acho que eu estou devendo um pedaço dessa comissão. Eu acho que... Tem que me mandar um pedaço dessa comissão. Acho que você tem que agradecer. Chegou até aqui, né, Ângela? Outro cara foi o Goiânia. Goiânia também, uma vez sentei lá para negociar com ele, final de expediente. Era eu e a Porto. A Porto e a Zurich. Cheguei lá, não sei o que, ele parou assim... Olhou, tá fechado. Eu disse, tá fechado. Eu peguei o telefone e liguei pro diretor na hora, que era o Fázio, ainda hoje está na Azul. Já liguei para selar para ele não voltar atrás, porque eu estava até com medo. Tá fechado. Aí ele olhou para mim e disse, eu não estou fechando com a Zurich, Ângela, eu estou fechando com você. É sobre isso, muitas vezes, né? Responsabilidade, hein? Fez grandes negócios conosco também. Depois... Da Zurich, agora da Zurich foi um período muito difícil, apesar de ser uma seguradora muito boa, mas não tinha preço para auto, eu estava exaurida, eu estava cansada, eu tinha que trabalhar muito. E ainda mexida com a perda. Mexida com a perda da Unibanco, entendeu? E aí eu tenho outro amigo também, que a gente sempre tem anjo na vida, né? Tem outro amigo também que não tinha como me dar uma assessoria, e via que eu não reclamava, que eu só trabalhava, que eu nunca reclamei de Unibanco, nunca reclamei de Zuc, muito pelo contrário, eu agradeço todas as oportunidades. E aí ele foi lá, estou falando do Carlos Luna. Obrigada, Carlos. Ele não tinha como me oferecer uma assessoria de todos os ramos, ele foi lá e me conseguiu uma assessoria de saúde só para Recife. A filial não vendia saúde, só a gente vendia saúde. Aí eu tinha a assessoria da Zurich e a gente montou uma assessoria da Allianz só de saúde que a Georgia tomava conta. E aí a gente fez um trabalho tão bom, criou uma afinidade tão boa com a Allianz no saúde, que acabou depois trazendo as assessorias de todos os ramos, né? Então, sempre tem aqui. E aí, a Allianz acabou com as assessorias no Brasil inteiro. Lá ficou eu de novo, né? Poxa. Tá repetindo de novo. Depois de quanto tempo, Ângela? Vai na minha vez, entendeu? Bem na tua vez. Minha vez. Aí, a gente tinha mais de 5 anos de assessoria de Allianz.
Foi um tempo bom. Né? E aí eu disse, não, agora vamos montar a corretora. Vamos montar a corretora porque eu estou cansada de trabalhar e aí muda a situação, muda uma coisa na companhia, que é alguma coisa que dependa de mim, você. do meu trabalho, né? Porque e aí a gente montou a corretora com medo do que imaginei na minha Tava vida mudando ser totalmente corretora. a chave, né? Dei Mudou a chave. apavorada. Fiz uma sociedade com o Max, que me ajudou muito também, porque Max, a gente fez um atalho, não é? Eu acho que essa sociedade, Max é um grande amigo, ajudou muito a mim, porque eu aprendi muito da corretora, ele tem uma Do grande negócio corretor, do né? negócio de corretagem, e ajudou muito ao Max, que ele sempre sonhou em ter uma corretora em Recife, e ele não tinha ele não era conhecido em Recife. Então hoje ele é o cara do seguro, não é? Então hoje ele é conhecido e hoje a gente tem uma grande corretora. Então isso foi uma sociedade muito boa para todos os lados. Mas assim, foi difícil eu começar a corretora, porque também lá vai recurso de novo. Outro cara que eu tenho que agradecer aqui foi o Rinaldo, que ele conseguiu, naquela época, com a Porto Seguro, um empréstimo para início de capital inicial maior do que o valor normal que a Porto Lembro tinha. bem. Rina, tá aí, amigo. Tamo junto. Mas vamos lá. Então, essas coisas assim que aconteceram. Além de que, quando eu estava na Zurich, quando eu perdi a Unipanco, aí foi uma época muito difícil. Que eu disse ali, eu achei que a gente não ia conseguir virar. Até aprender a vender frota e essa coisa toda. Então, eu tive um amigo que aportou dinheiro na operação, acreditando em mim. E hoje, tudo que eu puder fazer com ele, eu faço, porque esse foi um amigo. Estou falando de Odson Menezes, que mora no meu coração, para quem eu vou ser grata a vida inteira, porque ali ele fez um empréstimo para gente, claro que a gente pagou, mas ele fez um empréstimo de amigo, não é? E hoje não tem coisas que não se pagam na vida. Então, De jeito nenhum. ele foi um amigo. Esse é um cara que tem um lugar especial no meu coração, não é? E aí virou a corretora, que tinha que ser, a gente corre atrás e está aqui. Quais são as opções? O problema é que a minha cabeça não para, né? Então, a corretora tem 8 anos. E hoje a gente cresceu bastante. Uma das coisas que me incomoda é porque a gente cresceu, a gente teve um crescimento muito rápido e teve pouco tempo de planejamento. Até a gente planeja, mas a coisa vem e aumenta. Quer dizer, a gente estava aqui, o automóvel tem que funcionar. Acontecendo. As coisas vão acontecendo. Consórcio é uma coisa que apareceu, que deu muito certo e não estava no planejamento. Né? Não estava. Agora a gente já está pensando em outras oportunidades. Hoje nosso desafio é como crescer. Né? Como crescer, como trazer novos canais de venda para a corretora, que eu acho que isso é muito importante. E a gente está aqui parando para pensar. Mas eu já estou... Esse mês eu faço 70 anos, então eu acho que como eu tenho um sucessor, tenho sucessores na empresa, tenho sucessores. Eu tenho a sorte de ter uma equipe muito comprometida e assim que eu terminar alguns projetos que eu estou fazendo aqui, eu vou, passo a bola. Uns 20 anos termino meus projetos. Eu ia falar, né? Isso aí é conversa, ela não vai parar, tá? Mas eu vou pro Não é só conselho, característica. Eu vou pro conselho. Eles vão Eu não tocar sei, esse não. Eu tenho minhas dúvidas se um dia você vai pro acha que ela conselho. deixa? Acho que não. Não acredito, mas também vamos não. aguardar, né? Ela tá dizendo. Quem sabe daqui a 20 anos, quando ela tiver com 90, né? Se ela estiver ainda no pique, Ela vai ser igual pro pro seu Pedro Gaudêncio. Seu Pedro Gaudêncio tem 93 anos e tá E tá atuando. atuando. Tá atuando.
E dirige, viu? Dirige é uma Tava me contando que preocupação. leva a bronca dos filhos dele porque dirige. Leva a bronca, chega na companhia de seguros de carro, né? Você fica preocupado. Eu fico nervosa quando eu vejo ele Deixa eu chegar. fazer uma pergunta. Se der sinistro, cobre? Porque ele não sei se Cobre. é pobre por causa da Ele quer idade. habilitação. Tem Tem. habilitação. Ele tem. Hoje eu tava vendo Ari Fontoura, ele tem 92 anos, aí ele colocou lá no Stories que ele tava atualizando a carteira de habilitação dele. Então pode, entendeu? Menino. Se a pessoa for sã, né, passar por todos Menino, os tu vai me dar um testes, trabalho danado. vai. Vai. E deixa eu te fazer uma pergunta. A gente conversou bastante. Muito legal. Muita coisa que eu não sabia. Eu escutei hoje. Também. Mas tem um detalhe que você falou que eu acho muito importante, que a Ana comentou também. Qual é a importância, eu acho, de ter um marco, de ter um equilíbrio hoje para você? Como é que isso ajudou? Como é que isso te deu a segurança e a força que você precisava? Como é ter essa parceria? Eu não me imagino, eu jamais conseguiria chegar onde eu estou hoje se não tivesse o Marco. O Marco é meu ponto de equilíbrio. Não é? E é engraçado porque eu sou visionária e ele é aquele com medo de tudo. Então, muitas vezes eu tenho que ir lá para baixo, puxar ele do buraco, vem, acredita. Outras vezes ele tem que me puxar lá de cima, para de sonhar. Não é? Tem um equilíbrio aí que eu acho que é muito legal. E a gente aprendeu a conviver, porque a gente aprendeu a escutar. Mas assim, o que não é fácil, até não é que a gente senta aqui e escuta tranquilo, não. Né? Primeiro a gente escute, depois a gente vai pensar lá, depois Vai das repensar, situações. né? Mas assim, tudo que Marco e eu fizemos, né? Até que, por exemplo, eu tive sócios importantes, né? Como eu disse, que me ajudaram muito, mas quando a gente para aqui e começa só Marco e eu, a coisa faz assim, vup, porque a gente se conhece, a gente sabe como conversar um com o outro, a gente sabe como é que precisa. E Marco e eu, a gente gosta muito de investir. A gente acredita. Então, a gente quer. Eu quero uma corretora bonita, eu penso vamos dizer assim, na comodidade dos nossos parceiros. Meu estacionamento não é para os funcionários têm outro canto lá, é para o pessoal que chega, para o pessoal que está em atendimento. Então, tudo isso a gente chega, Marco e eu, a gente pensa muito do mesmo jeito, embora com ideias diferentes, mas é assim legal. Está aqui o problema. Eu enxergo por aqui e ele por aqui, até a gente chegar aqui no ponto. Não que chegar no ponto seja fácil, a gente discute um bocadinho até lá, Mas é necessário, né? mas a gente chega no ponto, entendeu? Muito Então, engraçado que quando eu tenho alguma dúvida, eu vou lá na sala e pergunto: como é que eu resolvo isso? Ela me dá uma resposta. Aí ela olha para mim e fala: agora você vai lá fazer a mesma pergunta para Marco. Ele me dá uma resposta completamente diferente, mas que também faz 100% de sentido. Então você acaba juntando as duas e tomando sempre a melhor decisão. Por isso que eu acho que é importante, às vezes, É um a gente equilíbrio, né? identificar. Pô, isso aqui não é muito minha praia. Quem é que vai fazer isso aqui para mim? Quem é que vai me dar esse suporte? Quem é que vai estar do meu lado? Então é muito bom saber e ter essa humildade também, que às vezes não é fácil, de você escutar e de você confiar numa pessoa suficiente para Mas andar. perguntaram como foi que eu aprendi automóvel, tá? Eu contratei gente que entendia, gente que já tinha trabalhado na Unibanco, inclusive, que conhecia o sistema da Unibanco. E quando tinha o sinistro, quem tinha que tomar a decisão sou eu. Chamava, vem cá, por que isso aqui é assim? Aí pronto, você vai entendendo, você vai juntando as coisas com quem conhece. Você você é empreendedora, né, Ângela? E aí, quando você tem essa coisa do empreender, e assim, eu sempre falo, tá, Fred? Não é porque eu tô aqui na frente de vocês, que Ângela é um exemplo de empreendedor, de empreendedorismo, de estar à frente do negócio, estar à frente da sua, né, do seu tempo, né? Você sempre esteve à frente, e você não gosta de ouvir isso, mas é uma verdade. Pessoal, ela é minha amiga, viu, gente? Não, também tem amizade, mas tem um histórico, né, de tudo que a gente viveu juntas, de tudo que você entrega para sua empresa, de tudo que você entrega para o mercado de seguros. Então, assim, tem uma história muito forte nisso, né? Tem uma entrega,
não é por acaso, né? A sua história, ela é brilhante, né? Quando você começa a tua história e chega até aqui, é um universo de situações que aconteceu aqui e que as pessoas nem imaginam, né? O Mas- que aconteceu hoje, quem não te conhece, vê ali a Ângela, empresária, dedicada, né, forte, né? Vai fazer agora 70 anos e eu tenho algumas perguntas para falar, para a gente fechar ainda. Mas fale. Mas, Ana, é assim, eu acho que ninguém é bom sozinho. Não tem jeito. Por mais eu tenho 48 anos de mercado, dei aula na FUNEISEG de 6 matérias por 25 anos, mas você acaba hoje, eu sou uma generalista. Eu entendo de tudo, eu entendo de tomar decisão. Mas, por exemplo, eu tenho um especialista em saúde, eu tenho um especialista, uma Você é área, empresária. tem uma área especialista de saúde com um responsável, uma área especialista em consórcio com um responsável. Perfeito. RE, automóvel, a gente tem tudo hoje isso, e agora eu contratei uma pessoa para o Vida também. Quer dizer, contratei não. Que bom. Hoje eu defini que a gente vai ter uma pessoa exclusiva para o Vida lá na corretora. Isso fez o seguinte, que, por exemplo, eu não sei se eu hoje sou uma grande corretora de automóvel, mas eu acho que hoje a gente conseguiu o que era meu sonho. Ajudar o nosso parceiro a ganhar mais dinheiro, porque lá ele não vende só o auto. Ali ele chega com o auto, eu ajudo ele a vender o RE, ele vai vender saúde, ele está ganhando dinheiro com consórcio, vai ganhar seguro de vida. E você Então, apoia ele em tudo, né? É, entendeu? Então é uma forma que a gente tem ali de fidelizar o parceiro, ajudando. Mas para isso eu preciso de gente boa. Eu tenho uma equipe muito boa, a quem eu sou muito grata, obviamente. Uma equipe que a gente foi treinando e a gente está construindo. E você é que- especialista em montar equipe, né? Porque você já treinou muita gente e muita gente está no mercado, né? Muita gente bem sucedido passou pela sua corretora. Mas eu gosto de gente. Né? Eu estou te dizendo que aprender produto eu acho que é fácil. Né? Você aprender a desenvolver suas habilidades, aí Comportamento é pouquinho- difícil de aprender. comportamento, Produto né? é fácil, né? Verdade. Exato, exato. E tem gente que a gente vai com a vivência, com tudo, você já olha, você já acha. Eu sento na praia, então eu fico admirando quando o cara é bom de Vendedor. venda. Porque Também você vê admiro. aqui, tem o cara lá Tem. vendendo com o carrinho dele de cerveja lá, que ele cuidou dos filhos, que botou o filho lá na faculdade, porque ele é bom. Porque ele é bom. Tem o outro que está lá e que está lá, não sabe fazer nada, não vende a cerveja gelada. Não faz... Todo mundo que faz o seu, não precisa inventar um mapa da mina, não. Faz o seu direito, faz ali bem feito, que dá certo. Né? É o que eu falo sempre pro Federico também, até na vida da gente. Né? Faz o certo que dá certo. Né? Às vezes você pode perder um pouco aqui, mas você ganha. O que eu vendo hoje no mercado é credibilidade, confiança, conhecimento, não é? Então isso que eu acho que é o mais importante. E isso a gente não pode quebrar. Perfeito. Ângela, um sonho. Um Hoje, sonho? próximo do seu aniversário. É, Um sonho hoje de uma coisa que você ainda não realizou. um neto. Gostei. Pressão. Gostei. Minha nora está ouvindo? Tá Uma assistindo? frase que você pudesse deixar aqui para não só para o mercado de seguros, mas para o mundo. O que é que você deixaria? Ai, que pergunta. Toma essa, vai. Difícil. Não, uma Toma. frase. Acho que não. Acho que não. Acho que você tem tanta história, tem tanto. Não, eu acho que o que eu acho que é uma questão de princípio. Eu acho que não tem uma frase, eu não sou uma pessoa de frase bonita, né? Eu sou uma pessoa extremamente racional. Eu não sou. Perfeito. Mas assim, eu acho que a gente. Que eu falo pro Federico, faz o certo que dá certo. Perfeito. Entendeu? Olha, é só a Seja- frase, faz o certo é. que dá certo. Seja correto. Legal, né? E é legal, né? faz muito sentido. Seja correto, fiel aos seus princípios, entendeu? Brigar é o último recurso,
Eu não gosto de brigar, mas quando precisa a gente tem que defender posição, defender Perfeito. algumas situações, né? Se posicionar, Mas né? se posicionar, não tenha dúvida. Eu acho que isso é uma coisa. Eu acho que se uma coisa que eu sempre fui, eu estava até pensando outro dia nisso, acho que uma característica é coragem. Eu sempre fui muito corajosa. Eu sempre, sabe, sempre, o que precisa? O que tem? O que vai fazer? Vamos assim, É uma vamos lá, característica entendeu? Eu sempre fui muito corajosa. Mas Faz o certo que dá certo. Faz o certo que dá faz certo. o certo que dá certo. E uma dica que você poderia dar dentro de todos esses anos, né, sendo seguradora, sendo depois professora e agora como corretora, qual a dica que você dá para quem está começando, para o corretor que está começando agora? A gente tem um mercado aí muito amplo de corretores que estão começando agora. Eu acho, primeiro eu queria falar sobre a profissão de corretor. Eu sou uma apaixonada pelo mercado de seguros e acho que corretor de seguros é uma das profissões mais importantes que a gente pode ter no mundo, porque o médico salva vidas, mas o médico precisa de seguro. O advogado resolve problemas, mas ele precisa de seguro. Não tem ninguém neste mundo que não precise de proteção. Não existe nenhuma profissão. Então o corretor, ele tem que ser muito competente, conhecer muitas, que ele vai toda a área, todo mundo precisa de seguros. Então é uma profissão, é muito bom você ganhar dinheiro, porque todo mundo trabalha porque precisa, né? Mas é muito bom você ganhar dinheiro sabendo que você está fazendo uma coisa boa para as pessoas. Entendeu? Você sabe que você está fazendo uma coisa legal para as pessoas. É um Então é sentimento. uma coisa que é super importante. Você está protegendo o patrimônio, a família, a saúde. Então ajudando ele a realizar um sonho, que é o consórcio, compra a Perfeito. casa, compra o carro. Então eu acho que isso é muito importante. Né? Eu acho que ser corretor de seguros é uma Profissão muito profissão nobre, né? nobre, Muita gente olha às muito vezes o nobre. corretor de seguro como, poxa, o cara não deu certo, às vezes virou corretor. E hoje esquece isso, acabou. Não existe. Hoje acabou. A gente é corretor, a gente protege muita gente, a gente tem muita responsabilidade no que a gente faz. Que é verdade. difícil, às vezes nem o cliente às vezes sabe o que é que ele está pondo em risco, o que É é que ele verdade. tem de risco. Então, muito bonito ver você falar isso dessa profissão que hoje a gente está valorizando muito. Quanto a ser mulher, né? Eu disse, por exemplo, eu queria só fazer. Eu acho que a nossa sociedade é machista. Às vezes eu vamos dizer assim, me surpreendo com atitudes machistas que eu mesmo estou tomando, né? E eu sou uma mulher super independente, mas eu acho que nós mulheres, você, eu e a gente hoje que tem o Clube das Executivas do Mercado de Seguros, a gente tem um trabalho muito forte, muito grande para fazer. Eu não gosto da palavra empoderamento, não, sabe? Eu acho que é mérito, mas a gente tem que dar oportunidade. Eu acho que nós somos privilegiadas e a gente pode criar oportunidade. A gente tem muita mulher no mercado, muita mulher reconhecida e pouca mulher ainda em profissões de comando, Cargo de liderança. entendeu? De liderança, cargo de liderança. Não é? E não, então isso aí eu acho que a gente precisa sim, de fato, ainda desenvolver muito essa área aqui. Mas no mais como projeto, como sonho, como vida, eu sou uma mulher realizada, né? Eu todo dia me levanto e vou para o trabalho, às vezes cansada, mas eu vou feliz quando eu chego lá, porque eu gosto de gente. Eu gosto de gente. Eu acho que o mais legal como corretor é que quando você vai fazer uma visita, quando você vai atender um parceiro, você vai entender um pouco daquela pessoa. Não é? Às vezes eu vou vender o mesmo produto para você e tem que vender de forma diferente. Porque você olha, você precisa de uma coisa, ele precisa de outra. Eu vou vender um sapato. Você, com certeza, eu te conheço, você quer um sapato bonito. Fred vai querer um sapato confortável. Você está entendendo? Então,
São essas coisas que a gente aprende todo dia no mercado lidando com pessoas. Eu adoro gente, eu gosto. Eu parei de dar aula porque é online. Eu gosto de dar aula corpo a corpo, eu gosto disso, desse contato, Dia a de dia, conversar. Eu só não gosto de falar muito, mas o resto tá A tudo gente certo. percebeu Mas só isso não gosta hoje. de falar muito, é. Não gosta de falar nem um pouquinho. Mãe, agora eu vou chamar de mãe, que a gente já está terminando. Acho que a gente veio da semana do Dia da Mulher e poder estar gravando esse primeiro episódio com você. Para mim é uma honra muito grande. Como mulher, como mãe, como profissional, escutar toda essa tua história me deixa emocionado. E estar aqui junto de Ana também, que fez parte dessa história junto com você, conhece muito, estava presente em muitos momentos da tua vida, é muito importante. E saber que tudo isso que você falou aqui, como eu disse no começo, isso pode ajudar muita gente que está começando. Isso pode talvez destravar, pode fazer às vezes a gente parar um pouco de olhar o que está acontecendo de errado e olhar o que é que eu tenho para fazer. Eu acho que foi uma das grandes lições que hoje você passou aqui pra gente. Vamos ver a oportunidade. Esquece isso aqui. Passou. A partir de agora eu tenho essas duas opções. Qual é a decisão que eu tomo? Então acho que para o mercado de seguros é muito importante. Para o mercado de seguros de Pernambuco é muito importante ter uma mulher com sua expressão, com sua força e conquistando tudo que você conquistou. Parabéns por tudo isso. Tenho muito orgulho de falar que sou seu filho. Aninha, muito obrigado. Acho que hoje foi incrível. Foi o primeiro, né? Foi. E foi especial demais. Sim, aproveitar também para agradecer a Ângela. Assim, a Ângela faz parte da minha vida, né, da minha história profissional. Não existe a minha história profissional sem Ângela. Eu tenho muitas histórias com Ângela, né? Histórias boas, histórias mais ou menos, lágrimas, muitos sorrisos, poucas lágrimas, mas também tivemos algumas lágrimas. E assim, agradecer a Ângela por tudo que você representa para o mercado segurador. E aí eu vou além, sabe, Fred? Não só de Pernambuco, mas para o mercado segurador do Brasil, né? Você é essa pessoa. A Ângela é conhecida em todo o Brasil, a Ângela é conhecida por todas as seguradoras. A Ângela é reconhecida como essa pessoa que hoje ela trouxe aqui um pouco dessa história. Mas é muito bom, muito importante ter você como amiga, né? Como amiga, como irmã. E assim, eu tenho muito orgulho de você e sou muito grata por você fazer parte da minha história. Muito obrigada. Eu tô aqui até emocionada e eu fico envergonhada só de falar sobre mim, né? Eu fico... Mas assim, Ana, você é uma pessoa, uma mulher incrível, forte, você é uma mulher à parte, né? Vamos dizer assim. Eu é que tenho orgulho de ser tua amiga. E filho, se eu não fiz nada certo nesse mundo, você eu acertei. Eu é que tenho orgulho de ser tua mãe. Você é um cara sensacional, querido, um grande profissional, está me surpreendendo. Eu que agradeço todo dia o filho que eu tive. Se não fiz nada certo com você, com certeza eu acertei. Depois dessa eu vou dar o neto, viu? Traga aqui. Então, gente, Aqui. vamos aqui. Foi ótimo, não foi? Foi ótimo. Primeiro muito podcast. obrigada. Vamos, pessoal, espera que a gente vai vir com muito mais por aí. Esse foi o primeiro e eu acho que a gente começou com o pé direito. Começamos. Começamos. Que bom. Tomara. Muito obrigado a todo mundo que está aqui com a gente. Muito obrigado aos apoiadores do clube, Daxa, Fevereiro, Fênix Assessoria, Assessoria de Seguro Viagem do Felipe Ferraz, que hoje está representando a GTA, a Off Center, a FS Motor. Muito obrigado. Contamos com vocês durante esse ano. É só o começo. Vamos embora. Vamos juntos. E contamos também com todas as seguradoras do mercado. Venham conosco que a gente precisa muito de vocês. Valeu, gente. Valeu, beijo.